honra e convidamos para essa coletiva de imprensa a fim de esclarecer alguns pontos que envolveram fatos que acabaram de certo tumulto na sessão da Câmara da última terça-feira. Então, para nós é bem importante esse momento de esclarecimento junto com os veículos de comunicação da nossa cidade. O fato que nós queremos esclarecer e mencionar é a abertura, então, de uma CPI contra supostas irregularidades que envolvem o nosso atual presidente da Câmara de Vereadores, vereador Dr. Renan Pereira. O primeiro ponto que nós, vereadores, que assinamos essa CPI, queremos esclarecer é que não se trata em nenhum momento de perseguição política ou perseguição pessoal à figura da pessoa do Dr. Renan Pereira. E sim se trata de fatos que nós temos investigado, analisado, que nos chegam há bastante tempo e que, no nosso entendimento, dentro dos recursos possíveis das esferas judiciária, executivo e legislativo, cabe a nós, do legislativo, averiguar também dentro dessa esfera do legislativo. E qual o mecanismo que nós temos para fazer essa verificação? É por meio de uma comissão processante de inquérito. Nós não temos outro mecanismo legal dentro da Câmara de Vereadores que não seja a instalação de uma CPI. Nós já procuramos as esferas dentro do judiciário para levar documentação, evidências, comprovando então estes fatos que nos chegam e vendo que há veracidade e supostas realmente irregularidades nessa conduta do vereador e presidente da Câmara, pois depois de diplomado nós já temos funções, deveres que devemos seguir depois da nossa diplomação como vereadores e temos uma responsabilidade maior ainda com a coisa pública. Então, a gente inicia com essa explicação aos senhores, para não parecer que estamos dentro da Câmara querendo fazer confusão, tumulto e outras situações que não nos cabem quando vereadores estar no parlamento para fazer. Nós temos encaminhamentos ao Tribunal de Contas do Estado sobre algumas situações, nós temos encaminhamentos ao Ministério Público e isso dentro de esfera do Judiciário. Mas, como eu disse, também temos um recurso interno na Câmara de Vereadores, que é a questão da CPI. A CPI apurava, nós queríamos uma CPI para apurar duas situações em específico. Uma ligada à saúde, na questão do então médico Renan Pereira sendo contratado pela terceirizada ao município, que era na época o Beneficência Portuguesa, isso lá em 2014, 2015, que percebeu vencimentos, e nós temos cópias de 20 recibos, de 20 meses em que ele recebeu, então, por serviços prestados ao Beneficência Portuguesa. Ocorre que no final de dezembro de 2016, o médico, que depois se tornou um pré-candidato, que depois se tornou um candidato a vereador, que depois foi eleito vereador, foi diplomado, já estava como vereador, continuando a receber dinheiro público. A nossa lei orgânica, no artigo 23, veda que vereadores sejam contratados ou como terceirizadas ou no interposto, sendo contratado pela terceirizada e percebendo dinheiro de recurso público para a prestação de seus serviços. Mais um fato que nos causa estranheza nesta situação destes recursos, e o somatório destes recibos são de mais de 5 milhões de reais, e nós vamos entregar a quem tiver interesse cópia dessa documentação, é que a empresa do senhor Renan dos Santos Pereira, com sede em Mossorocca, emitindo então estes 20 recibos até
o dezembro de 2016, tem um pedido de baixa no município de Bossoroca a contar de 14 de março. E no momento que esta empresa não existe, como estes recibos são emitidos em nome desta empresa para perceber dinheiro público. Além disso, não teve recolhimento dos impostos municipais, como por exemplo o ISS, que na época até então era o ISQN. Há um processo administrativo dentro do Executivo cobrando o recolhimento destes impostos. Não há também o pagamento dos tributos federais sobre este dinheiro, este recurso. E sabemos que os recursos dos tributos federais também têm uma fatia, um percentual que vem para dentro do município. Então, todos estes fatos nos levam a crer que há estas irregularidades que envolvem não só uma pessoa física, um médico que está instalado na nossa cidade, que é muito bem quisto pela população, mas envolve uma figura pública que está no cargo de vereador e pelo segundo ano consecutivo exerce a presidência da Câmara de Vereadores. E isso é uma questão séria, porque tem questões morais, questões éticas e questões que envolvem, então, recolhimentos que não foram feitos, além dessa questão que é muito séria de notas que foram emitidas, que estão em prestações de contas para a administração, que foram avalizadas, que somam mais de 5 milhões de reais e que de uma empresa que, na verdade, já deu baixa e não existe. Outro ponto é que, posterior à saída do Beneficência Portuguesa, já em 2017, a outra empresa administrando o pronto atendimento era a Saudex. E o então agora, já vereador, que além de diplomado, tomou posse em 1º de janeiro de 2017, também assumiu a presidência da Câmara, também percebeu vencimentos com dinheiro público pela empresa Saudex. Então, estes fatos é um resumo do que aconteceu, né, nessa situação envolvendo a nossa saúde e o vereador. E nós temos outras situações onde médicos, a contratação de médicos passava pelo vereador, e se ele é vereador, ele não pode ser sócio ou diretor de nada que seja terceirizado do município. Então, como que ele, o Dr. Marcelo e o Dr. Bruno faziam esse chamamento aos médicos e essa contratação dos médicos, isso sim tem um tráfico de influência muito grande. São acusações sérias, mas não são levianas, pois temos documentações que comprovam. Inclusive, nessa parte do tráfico de influência, o Dr. Bruno é quem é o proprietário do veículo que o Dr. Renan Pereira utiliza no dia a dia, enfim. Então, isso são fatos que estão, como eu disse, nas esferas de Tribunal de Contas, que vai ver a questão do uso do recurso público ou da má utilização ou do retorno, reembolso. O Ministério Público, uma das questões que seria de improbidade administrativa. Mas nós não podemos, enquanto parlamentares, apenas jogar para um próximo poder, para um outro poder, a responsabilidade de averiguação e nos calarmos, cruzarmos os nossos braços e não fazermos aquilo que temos que fazer dentro da Câmara de Vereadores, que seria a instauração da CPI. A CPI, para poder existir, isso é o nosso artigo 53 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, ela precisa de fato um ofício, um fato e 1/3 de assinaturas dos vereadores da Câmara. Hoje somos 16, então 6 assinaturas e um fato em ofício seria o início para a abertura, né, da CPI com a instauração da comissão, para aí sim chamar todas as testemunhas possíveis, a busca das evidências, da documentação. Na sessão da terça-feira nós tínhamos essa documentação, o ofício, o fato, e um dos pontos iniciava com a questão da saúde, e as 6 assinaturas. Vereador Colares, vereador Alê, vereador Arilene, vereador Miguel Quizel, vereador Jonas Xavier e, além da minha assinatura, a vereadora Claudinha. De pronto,
o presidente da Câmara, isso está gravado na sessão, deferiu o pedido da CPI, disse que ele era muito transparente, isso até nos deixou, no momento, de certa forma, tranquilos, porque não teria problema, então, para ele, que é o presidente, a instauração da CPI, e que ele, inclusive, assinaria junto à CPI, dando a 7ª assinatura. No transcorrer da sessão, algumas outras questões foram acontecendo, né? Conversas, conchavos e etc. E nós tivemos 2 pontos. O primeiro, que a assinatura do vereador Renan não valeria, por ele ser o presidente da Câmara, por ele ser o objeto da investigação desta CPI, então estava de forma inadequada dentro desse processo, e também a retirada da assinatura do vereador Jonas Xavier, impossibilitando a CPI por falta de assinaturas, porque ficamos com 5 assinaturas e não as 6 mínimas necessárias. E no final da sessão, então, foi indeferido e hoje nós não temos a instauração dessa CPI na Câmara de Vereadores. Esse é um primeiro ponto. Tem a questão ainda da licitação dos vigias. Eu acredito que, de repente, o Dr. João queira também colocar algumas questões, o vereador Ale, o Alex, se puder também vir para cá para nos dar uma assessoria jurídica nas perguntas. Bom dia a todos. A explanação da vereadora Claudinha, ela é precisa, completa, e relata tudo aquilo que nós temos conversado entre nós a respeito desse processo de CPI. O que nos causou estranheza, de tudo, foi o ato do vereador Jonas, que depois de ter assinado a CPI, voltou atrás, a partir do momento que teve uma reunião com o vereador presidente do Dr. Renan no seu gabinete. Isso aí é uma coisa que não é que é a vereadora Jonas, nós estamos ali para fiscalizar se o presidente fosse o João, o Manuel, quem for, estivesse cometendo atos que a gente julga isso, que a gente não temos provas, nós também fazemos a mesma coisa. E eles alegaram que não foi cumprido regimentalmente, porque esse pedido de CPI teria que passar primeiro por ser protocolato e depois passar por uma secretaria, para a secretaria para ser despachada. Não existe no regimento interno isso. O regimento interno não está escrito que primeiro o pedido de CPI tem que passar pelo protocolo e depois pela secretaria. Foi uma manobra que eles fizeram com medo de nós colocarmos, nós temos provas, a respeito dos atos praticados pelo vereador Renan Pereira, enquanto teve esse contrato com a Beneficência, que, diga-se de passagem, no contrato original da Prefeitura com a Beneficência Portuguesa não poderia haver uma subcontratação. Isso, então, já tem uma irregularidade. Uma outra irregularidade que consta é o fato do vereador Renan Pereira usar um CPF que não é o dele. Ele usou um outro CPF. E fora isso, então, as influências que ele teve lá dentro do atendimento, em todas essas contratações, nós temos provas também que ele era o responsável técnico da Beneficência Portuguesa, e assim que entrou a Saldex, também por indicação dele, ele continuou sendo o responsável técnico, coisa que ele, como vereador, não pode, e também não poderia, porque ele ser empregado numa empresa que amanhã depois ele vai ser o fiscal da prestação de conta dessa mesma empresa. Enfim, tem uma série de irregularidades que a gente quer levar adiante, nós vamos levar adiante, que nós queremos ver a transparência. E no dia, na terça-feira, ele se colocou dizendo que quer a transparência, que ele quer que tudo venha à tona, que ele é inocente. Só que na hora eu pedi a ele, já que ele não poderia assinar o CPI, que ele pedisse então para um daqueles vereadores que estão do lado dele, o vereador Alex, o vereador Manuel, estão sempre ao lado dele, que pedisse para eles assinar, e ele disse que não. Então, quem não deve, não teve. Existe uma série de irregularidades, essas irregularidades já estão sendo apuradas, e nós não teríamos essa atitude se nós não tivéssemos provas. Nós temos provas. Vão ser repassadas a todos vocês as provas que eu posso ter aqui. E em função disso que nós pedimos a CPI. Nós vamos continuar tentando. Inclusive, nós tentamos conversar com o prefeito, para que esse prefeito também ajudasse, né, já que existe esse
esse atrito entre eles, mas o prefeito disse que não era o momento, não sei por que ele acha que não é o momento, e deixou assim. Então, a partir disso, nós vamos tentar, nós vamos continuar tentando, nós falta uma assinatura. Agora, na próxima semana, nós vamos de gabinete em gabinete pedir para os vereadores assinarem, um deles tem que 5 deles assinar, vai sair a CPI e vai ser provado através dessa CPI todas essas irregularidades que estão aqui, todas. Se me permite, João, alguns vereadores colocaram para nós que desconhecem esses fatos, essas notas. Então, o que vamos fazer é entregar cópia em todos os gabinetes da Câmara da documentação que temos, para que seja feita a oportunidade de todos tomarem ciência disso que nós estamos dizendo. As notas do Beneficência, por exemplo, a cópia dessas 20 notas, a cópia dessa ficha cadastral da Prefeitura Municipal de Bossoroca, que coloca a baixa da empresa, para que eles tenham tempo também de refletir, de analisar os documentos e, se acharem por bem, assinar pela instauração da CPI. Para que tenham a oportunidade de conhecer os documentos e que não se sintam pressionados. A gente vem, por ser oposição à mesa diretora, há muito tempo analisando documentos. Então, para que a gente dê tempo hábil de quem precisar analisar, verificar a veracidade, inclusive, da documentação, para poder refletir e, se for o caso, assinar conosco a CPI. E através também desses recibos assinados, recebidos por ele, aparece mais uma prova que aquele certificado dele de residência de pediatria é falso, foi comprado. Porque nesse período que ele presta serviço aqui na PA, é o mesmo período que ele diria que estaria fazendo residência lá numa faculdade no interior do Paraná. E concomitante a essa faculdade, essa residência de pediatria lá no interior do Paraná, eles também estariam trabalhando em Bossoroca como médicos, nós temos o documento. E junto com, além de estar fazendo residência de pediatria, trabalhando em Bossoroca, ele ainda conseguiu fazer uma residência em radiologia. Talvez você não tenha prestado atenção, mas 2 vezes eu citei na Câmara, você recebeu uma charada que dizia o seguinte: pode uma pessoa estar em 3 lugares ao mesmo tempo? Então ele fazia a residência de pediatria, que a gente sabe que era daquela faculdade que se compra os diplomas, fazia a residência em radiologia, causalmente num serviço que tem aqui em Canoas, que é um dos sócios, é o médico que faz as ecografias. Então, isso aí, apurando tudo isso, nós chegamos à conclusão que nós temos que ir a fundo para resolver e mostrar para a sociedade, mostrar o nosso poder de fiscalização aqui. E se os senhores forem um pouco mais atrás também na linha de tempo, vão perceber que o município de Fazenda Vila Nova, onde o vereador estava concursado como médico, abriu um processo administrativo para fazer a exoneração do servidor Renan, porque no único dia da semana que ele tinha por carga horária do concurso em Fazenda Vila Nova, que estar lá para atender os pacientes, ele atestava, não ia, colocava um atestado médico para estar aqui atendendo em Guaíba. Chegou um ponto dessa verificação de Fazenda Vila Nova que, então, o Dr. Renan pediu a sua exoneração lá do município. Mas o médico que atesta esta doença do Dr. Renan, essa impossibilidade de estar na época em Fazenda Vila Nova, é o Dr. Bruno, que é o proprietário do veículo dele. Então, isso não é uma questão que os vereadores estão inventando. Isso é uma questão que tem como comprovar entrando em contato, por exemplo, com a Procuradoria, secretário da Saúde da época, da administração do município de Fazenda Vila Nova. São fatos que, como disse o Dr. João, não podemos simplesmente achar que está se tendo na cidade uma perseguição contra alguém. Que estão a cada dia chegando mais evidências que nos fazem ter que tomar uma atitude. A questão do fato 2 da licitação dos vigias da Câmara, isso começou a ocorrer no ano passado, no final do ano passado, porque a Prefeitura solicitou. Pode me dar licença que me chamaram lá no hospital? Obrigada, doutor. A Prefeitura solicitou, então, o retorno dos servidores cedidos, né, que
faziam esse serviço para a Câmara de Vereadores de forma patrimonial, então é isso, é o patrimônio público que está ali para fazer a guarda do patrimônio, não das pessoas, isso tem que ficar bem claro, como um apontamento, um apontamento que o TSE teria dado que os servidores tinham que estar dentro do seu exercício de função no Executivo. A Câmara tinha que tomar uma atitude e aí começou essa licitação da contratação dos vigias. Só que uma licitação que foi comprovado por meio de documentação do TCE que houve fraude e superfaturamento. É só você fazer orçamentos em empresas da nossa própria cidade para ver quanto se cobraria para se ter os vigias, digamos assim, da Câmara de Vereadores. Nenhum orçamento que fizemos chegava a 40 mil reais. Chegava na média de entre 15 e 20 mil reais. Foi apontado, foi feito para fazer a suspensão desse contrato na metade de fevereiro e uma nova licitação então começou a transcorrer, agora com vigia armado. Todos sabemos que sendo vigilância armada vai ser maior o custo disso para a Câmara de Vereadores. E para nossa surpresa, a empresa vencedora chegou nos 20 mil reais, 19 mil reais, ou seja, metade do que era anterior, que não era armado. Fora a questão de escala, com escala de 4, tu consegue fazer o cumprimento do serviço, era uma escala de 6. As empresas que participaram, empresas com o mesmo procurador, com o mesmo endereço, eu tenho uma empresa, ele tem uma, mas na verdade tudo fica no mesmo lugar, tudo tem o mesmo procurador jurídico, que presta serviços. Começou a deixar assim para nós uma suspeita que havia alguma questão. E nós tivemos também no Ministério Público Estadual, na parte de licitações, levando tudo isso, porque além de romper, mas se rompeu o contrato, está tudo resolvido? Não está tudo resolvido, porque teve pagamento então a mais por um mês e meio. O que foi feito com esse dinheiro? Para onde foi feito esse dinheiro? Qual a comissão para quem realmente fez isso? Mas o presidente não sabia do envolvimento dessas empresas, mas quem analisa a documentação dessas empresas? Não é montada uma comissão de licitação com servidores dentro da Câmara de Vereadores? Eles não gostam das atitudes dele, porque eu estou 1 ano e 2 meses praticamente sendo vereador. Então, ele recebeu o apoio que mais me entristece, sendo que a população é representada por 16 vereadores eleitos por ela. E essas atitudes, o que mais me diz, o que mais me intriga é saber que o presidente parece que está brincando com o dinheiro da sociedade. E eles tentam inverter isso com a oposição batendo no governo. Não, nós não batemos no governo, a gente cobra o governo. Coisas que eles, a princípio, vou falar de tudo um pouco para ver se a gente consegue falar o que é interessante aqui, o que é importante. Sobre os cargos criados, como ainda diz o Coronel Quadros, né? Os vereadores se acadelaram diante dos cargos criados. Um cargo, como o próprio vereador Alex Medeiros falou na sessão passada, eu vou postar hoje um vídeo cortado, né, a parte que eu falo ali, em que ele diz que devido à inflação do país, aumento de gás, da creche, mas isso é para o trabalhador que a gente tem que avaliar, não para o CC que ganha 8 mil reais, um cargo criado para fazer pagamento de acordos políticos. Isso para mim é uma vergonha, um deboche com o dinheiro da sociedade, sabendo que pessoas que vão ali somente para cumprir um horário praticamente. Mas enfim, o que me entristece também é saber que Guaíba é receptiva a personagens, como o próprio vereador João Colares disse. Como pode uma pessoa estar em 3 lugares ao mesmo tempo? Como eu fui para o SAMU, tirei uma foto da escala, ele era para estar de plantão naquela noite, ele estava no carnaval, mas aí, erro humano meu, eu não notei que em cima dizia 2017. Retornei lá, me enrolaram e não deram uma outra escala atualizada com o ano de 2018, perdão. Então, houve uma troca nessa noite de trabalho, porque eu já fui porteiro, haveria possibilidade de troca sim, mas é muito estranho, né? Não te fornecerem atualizada aquela escala. E enfim, a vereadora Claudinha falou sobre tudo que está acontecendo na Câmara, sobre tudo que está sendo foi para o Ministério Público,
sobre as empresas contratadas, também, né, vereadora, a respeito de 1 mês e meio praticamente de serviço, somente foi esse mês e meio, porque nós entramos com a documentação via judicial, vamos dizer assim, Ministério Público, TCE também, porque não iria muito além disso, né? A própria obra da Câmara está parada há mais de mês, interditada ali, alegam falta de verba, de orçamento, assim, de condições financeiras, mas se queriam cargos a todo momento. Agora tem mais uma FG sendo colocado aí em votação, até, não sei se vem de novo na próxima votação. Enfim, o dinheiro da população está sendo investido todo praticamente em cargos e também até eu quero salientar no sentido que o vereador João Colares e a vereadora Claudinho falaram das condições financeiras dessa pessoa. A prestação de contas dessa pessoa, que no meu ponto de vista ela é uma pessoa rica, ele não tem nada declarado, ele não tem nada prestado na situação eleitoral dele. Isso é muito importante as pessoas prestarem atenção, porque o carro que essa pessoa anda emprestado, como consegue um carro importado, o Alex me emprestar um carro indeterminadamente por tempo indeterminado, mora aqui na zona nobre da cidade, não tem um apartamento, não tem um terreno no nome dessa pessoa. O que nos leva a crer aí é um outro ponto para uma nova discussão que a gente ainda está em análise de ocultação de patrimônio. É uma outra situação. Mas, enfim, é a mesma pessoa, né? Sim. Pena que se trata da mesma pessoa. Né? Alex? Na verdade, nós pedimos essa coletiva que os vereadores decidiram ontem. Foi feito entre os 5 vereadores que permaneceram assinando a CPI. Se decidiu fazer para justamente mostrar, já que não se tem o amparo político necessário, que são as 6 assinaturas da CPI, é que se tinha realmente ali material substancial que davam a uma CPI justamente ela serve então para buscar essas informações a fundo, chamar pessoas para depor, enfim, esclarecer o assunto. E como não foi possível fazer na via normal lá da CPI, não poderíamos deixar, os vereadores entenderam, não se poderia deixar de chamar a imprensa para que não se distorcesse o fato por parte do presidente, que normalmente ele consegue falar as coisas de outra forma, então para que não acontecesse isso, dizendo que era mais uma perseguição política, foi feito isso. E aí os vereadores decidiram fazer a coletiva e entregar a cópia do material para vocês entreguem cada um de vocês. A gente pode abrir, então, se alguém tem alguma pergunta que gostaria de nos fazer, né? Vereador Daniel Alves, vocês referiram, né, que já encaminharam comunicação ao TCE, ao Ministério, e a Justiça Eleitoral, se ele não declarou impostos e assumindo, certamente na Justiça Eleitoral também nada consta isso aí não provocaria ela sendo provocada no caso da Justiça Eleitoral alguma intervenção que é no lugar dele. É que a Justiça Eleitoral tem prazos e os prazos são diferenciados e são bem curtos para apresentação de documentação. Naquele prazo de diplomação que tu tem como entrar com recurso contra algum vereador, prefeito, vice-prefeito, no caso, para, se for o caso, não ser diplomado. Né? E naquela oportunidade, requerimentos que da outra legislatura eu havia feito e o vereador Xandão também havia feito, nunca nos chegavam as respostas completas. Nós fomos receber o material via Beneficência Portuguesa através da Comissão de Saúde, que eu e o vereador Colares participamos no ano passado. Então, quando nos chegou a documentação, ela já seria indício para, sim, não assumir o mandato, mas já havia se perdido o prazo. Isso nessa parte inicial. Agora, começa-se uma nova etapa. Nós ainda não levamos nada até a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ainda não está dentro da nossa estágio de entes a serem para se conversar, levar documentação, mas nós ainda não fizemos. Não sei se mais alguém, Leandro. Essa questão de denúncia do vereador Renan Pereira, ela é antiga. Há mais de um ano, todas as semanas tem uma denúncia. São 11 processos na Justiça, impedidos de liminar, nem no Felipe, nem aqui no Guaíba, nem no Tribunal.
Vocês pedem uma sindicância e o fato dessa sindicância, assim, pelo que eu vi, não está definido. Para abrir uma sindicância tem que ter um fato determinado. Nós vamos por aí, porque senão fica assim uma explosão de ideias, de denúncias, e que nada se confirma. Então isso aí até fortalece o próprio vereador, porque no momento vocês falaram aqui notas falsas, isso é estelionato, vocês falaram em certificado de falso, isso em mais de um ano a polícia, o Ministério Público, ninguém viu isso. Então, assim, é muita denúncia para pouco, nada acontece. E essa questão, por exemplo, dos vigilantes, vocês já têm a última informação sobre o que aconteceu com isso? Partes. A primeira questão, o objeto da CPI, né? A finalidade de investigar o envolvimento do senhor Renan Santos Pereira nos contratos da saúde a partir da administração da Associação Portuguesa de Beneficência, dezembro de 2014 a dezembro de 2016, bem como as irregularidades apuradas no processo de dispensa de licitação 017/2017 na Comissão de Presidente da Câmara de Vereadores de Guaíba, que culminou na assinatura do contrato 031/2017. Esse é o objeto, né? Que na verdade é o envolvimento do vereador nas situações. Então a gente fez de forma ampla para que se pudesse chegar nessas documentações que nós temos. Esse é um ponto. A gente sabe que cada ente tem a sua forma de conduzir e tramitar com as questões que chegam. O que o vereador colocou na sessão é que o Ministério Público havia arquivado tudo aquilo que nós levamos até o Ministério Público. Nós tivemos reunião com o promotor e não temos esse retorno de nada, na verdade, arquivado. Os fatos estão sendo apurados, né? Por exemplo, tem documentação como essa aqui da Prefeitura de Bossoroca que nos chegou há pouco. Então a gente recém foi lá para anexar. Os expedientes existem, eles não foram arquivados e cada nova movimentação são três denúncias diferentes que temos. Uma é a questão da saúde, uma é a questão da improbidade dentro da licitação dos vigilantes e uma é a questão de criação de cargos para compra de votos e se tornar presidente novamente da Câmara. Então são 3 processos diferentes dentro do Ministério Público. O Tribunal de Contas aí entra uma outra situação, né? Que também cada setor do tribunal aponta e vai fazer a verificação de algumas situações. Uma específica dos vigilantes, a outra é a questão dos cargos e a outra é a questão dos envolvimentos da saúde. Hoje, com as informações de que não foi feito recolhimento de impostos, tanto municipal, o vereador estava no prazo agora de apresentar recurso ou fazer o pagamento da multa, enfim, foi apresentado verbalmente, até o momento que a gente sabe, por ele, a situação que ele havia pago o imposto municipal ao município de Porto Alegre, né? Que ele foi pago em Porto Alegre. Começa que se foi aqui no município, a nota foi dada, o recibo foi dado por prestação de serviço no município de Guaíba, esse é um imposto municipal, tem que ser pago aqui, mas é fácil de resolver. Se foi pago lá, entra com o recurso lá, faz a devolução do dinheiro aqui para Guaíba. Só que na parte federal não foi pago em nenhum lugar, né? Não foi pago nenhum tipo de imposto, não foi declarado nada na Receita. Isso os senhores tem como averiguar também, porque hoje, claro, somos nós colocando essas informações para os senhores, né, daquilo que a gente foi averiguando. E isso também então, chega no município no percentual que cabe ao município dentro de impostos que são federais. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Só complementando a pergunta do Leandro ali, a respeito do fato determinado. O fato determinado ele é um dos requisitos de uma instalação de CPI, mas ele, na verdade, não quer dizer que é restrito a alguma coisa, a que se tem que abrir uma CPI para cada fato que se tem. O fato determinado, neste caso da CPI aqui, que foi proposto ali, é o envolvimento, o suposto favorecimento que o Renan teria nesses contratos. Agora, isso seria investigado, não vai ser possível se fazer. Não vai ser possível trazer pessoas para esclarecer os fatos, porque não vai se criar... Dentro da esfera legislativa, mas judicial está tudo transcorrendo. É que a gente acha que no momento que a Câmara não cumpre com o seu papel de fiscalização, instaurando uma comissão dentro da própria Câmara para apurar,
a gente acaba só jogando para um outro setor, né? A gente acaba jogando para um outro ente, que é o judiciário, uma responsabilidade que nós também temos, e que nós temos mecanismos legais para estar averiguando, né? Não, a questão de vocês investigar vocês têm esse papel, né? O que eu coloquei é que são 11 processos que vocês, vereadores de situação ou redação aí, e governo na justiça e sequer conseguiram uma unanimidade nesse sentido assim. Então, o que são essas denúncias? Elas têm fundamento? Elas... eu soube que tem um recibo, aí vai lá o vereador e prova, aquilo fortalece ele. Nesse sentido, assim, a base legal é isso? Tudo aquilo que certificado chega... falso, vocês disseram, certificado falso. Isso é muito interessante, ou não, interessante entre aspas, em redes sociais. Vocês estão falando para a imprensa, vocês não podem falar que o certificado é falso se vocês não provam. Não é rede social, é a imprensa que vocês estão falando. Então é isso que eu estou colocando para vocês. Há um momento que vocês devem entender, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar. É que todas as semanas tem denúncia e nada se confirma no judiciário, nem no Ministério Público, nem na polícia. E são denúncias graves, não são do outro médico que ele tem um comportamento diferente. Só antes. Uma hora tem que alguma coisa No acontecer. primeiro momento, assim, nós temos muito respeito pela imprensa da cidade, tanto que eu posso, obviamente, falar pela minha conduta, pelo meu mandato, não tem como falar pelo conduta, mandato do Ale, do Polar, do Arilene ou do Miguel, posso falar, ou do Jones, eu posso falar por mim, né? Em nenhum momento eu fui em rede social, de forma leviana, enfim, jogar informações, porque eu acho que isso aqui é uma coisa muito séria, é muito sério porque também envolve uma figura que é uma figura pública da cidade, que é o presidente de um dos poderes, nós temos 3, e é o presidente de um dos poderes. Um poder que eu estou lá dentro como parlamentar. No momento que um tem um desgaste vem para todos, porque a Câmara, a cada dia que passa, é vista com mais maus olhos pela população, justamente por essas situações. Tudo aquilo que me chega, eu não saio a falar e a denunciar, ou ir no Tribunal de Contas, ou no Ministério Público, ou nas instituições em Porto Alegre, só com coisas verbais. Aquilo que eu coloco é aquilo que a gente apurou, que chegou documentação, e nem eu posso passar depois para os senhores a pessoa que nos deu a informação, por exemplo, em Bossoroca, da baixa dessa empresa. Isso já havia chegado, a empresa lhe deu baixa, a empresa lhe deu baixa. A gente fazia as pesquisas e não encontrava a baixa dessa empresa. Então é um fato que eu nunca expus, nem na tribuna, nem na sessão de terça eu expus, porque eu não tinha documentação. Agora não. Agora eu tenho um documento que me comprova que isso que me chegou verbalmente é verídico. Então cabe sim apurar. Entende? E esses processos todos, Leandro, que tem, na verdade, não são processos da oposição, são processos, acho que tem um processo que é do vereador Aleal, tem do Miguel, tem 1 ou 2 da Alain, não são processos nossos, né? Não foram ouvidos por nós. Acho que é só um deles que foi a respeito da questão de cargos que foi. São relacionados a tudo isso que vocês falaram. Sim. E o fato de não ter liminar, na verdade, existe no judiciário um cuidado muito grande de uma liminar, na verdade, ela antecipa uma sentença, o efeito de uma sentença. E a jurisprudência. Então ela não pode ser concedida a não ser que não esteja esgotado todo tipo de dúvida. Então, a liminar ela pode ser negada, mas o processo continua tramitando e vai chegar na sentença depois. A gente sabe que no judiciário isso demora. Tudo bem, mas assim, diploma falso. Olha, faz mais de um ano que diz que ele não é pediatra, que ele não é médico, ele comprou. Mas será que isso aí ainda não... Agora é uma questão de o Tremere está investigando isso, a gente viu, o Tremere está investigando isso, é uma coisa que... E ele disse que tem como comprovar que ele é pediatra. Só que aí é uma questão de que o CREMERS, é como se eu apresentasse, fiz o concurso para professora de língua portuguesa, digo que eu tenho um diploma, tem um momento que eu tenho que apresentar esse diploma. Se eu não apresentar, né? Se eu apresentar e acharem que há alguma veracidade, eu vou começar a ver como eu fiz esse curso de pediatria lá no Paraná, se eu estava aqui. E aí tem que ir no ponto de comprovar, que tem atendimentos que tu
pode comprovar pelo sistema da saúde do município e assim por diante, porque aí é uma questão física. Não tem como uma pessoa ocupar 2 corpos no espaço, né? E uma no CPI, mesmo tempo. ela tem o poder, né, digamos, polícia judiciária, ela tem o poder de buscar informação oficial. Já uma pessoa física, o próprio vereador, é difícil conseguir uma informação, de uma empresa lá do Paraná. E uma coisinha só que o Leandro falou para contar sobre nota falsa. Ela não falou nota falsa, ela falou em nota emitida fora da vigência enquanto ela estava baixada. Até 14 de março de 2016 a empresa existia. O pedido de baixa se deu em 14 de março de 2016, né? No processo 62-2016 no município de Bossoroca, que é o município no qual a empresa estava instalada, né? Aí a gente tem como mostrar para os senhores os recibos depois, que só os recibos por eles também não querem dizer nada, né? Por que começa a se ter dúvidas? Porque a empresa teve baixa de março até dezembro, se continua emitindo notas. Em dezembro teve uma diplomação, então não poderia, porque já estava então instituído como vereador, não poderia receber dinheiro público e continuou. E a questão 2017 via Saldex. A CPI nos auxiliaria, para eu chamar a Saldex para conversar, por meio de uma CPI, eu tenho recursos legais. Como vereadora, é diferente, por mais que tenha que vir as informações, nem sempre as informações vêm completas. Não, o que chama a atenção é que o colega me colocou, desde o momento que o atual presidente assumiu, não como presidente, mas como vereador, começaram a surgir denúncias. Me chama a atenção que até vários encaminhamentos, que já foi encaminhado para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para o CREMES e para vários, né, para os órgãos legais, né? E, no entanto, e aí eu reforço a colocação do André, no entanto, comprovadamente a gente não tem retorno de nenhum desses órgãos públicos, entendeu? Quer dizer, é um ano, nós estamos agora, final de março, são 15 meses, e nenhum desses órgãos, segundo a investigação, não se pronunciaram. Eu particularmente, eu acredito na seriedade das instituições. Eu acredito muito na seriedade das instituições e justamente por serem decisões que mexem com pessoa pública, com dinheiro público, elas têm que ser bem analisadas, bem apuradas. Não é simplesmente eu protocolar um documento e porque eu protocolei que ele vai ter a veracidade ou não. Tem que fazer a investigação. E tudo tem um tempo para acontecer. Mas acima do Ministério Público tem a própria Corregedoria do Ministério Público, que se de repente o Ministério Público não está agindo dentro do tempo que deve, também pode ser acionado. Então existem mecanismos legais para fazer as coisas andarem. Como eu disse aos senhores, muita coisa chega, mas como disse o Leandro André, chega muita coisa que a gente não sabe o que é verdade e o que é fake, né? O que não é, o que é uma perseguição, porque nós, figuras públicas, somos julgados todos os dias por atos que as pessoas gostaram ou não gostaram dentro da nossa conduta. Pessoas que às vezes fazem uma campanha eleitoral pedindo voto para ti, numa expectativa de ter um retorno de alguma colocação, por exemplo, deixam de ter, e ali começam na rede social a fazer todo um movimento. Então a gente não pode usar destas coisas para querer instaurar uma CPI dentro da Câmara. Não é assim, hoje eu acordei com a vontade de fazer uma CPI, hoje eu vou fazer... Não pode ser dessa forma, né? Então, a gente chegou ao ponto agora de buscar a CPI porque começaram a chegar comprovações de coisas que são verbais, até então que eram verbais e que nos chegavam. Porque as pessoas dizem assim, vocês não vão fazer nada? Eu tenho formas, eu posso procurar que as instituições que são competentes para averiguar as situações façam o seu papel. Eu posso fiscalizar. O recurso da CPI seria para que o Legislativo não diga assim, quero que os outros façam a sua parte, mas eu não estou fazendo a minha, entendem? Só que tem que ser quando a gente tem alguma comprovação de algumas situações. Nós temos novas reuniões, tanto no TCE como no MP, mas tudo tem prazos para acontecer, não é simplesmente eu chegar no TCE e ser atendida, porque não é qualquer pessoa, é aquela que está investigando tal situação para anexar um documento. Então a gente tem procurado os órgãos que a gente acredita que estão vendo. E eu volto a dizer que eu acredito na seriedade das instituições
pelo que o país vive hoje. É uma crise política em vários lugares, começa por Brasília, e que muitos lugares estão tendo retornos, políticos estão sendo destituídos de seus cargos, tendo mandatos cassados, tendo ordens de prisão, justamente por condutas irregulares e muito semelhante a algumas coisas que nós apresentamos aos senhores. Pode, em outros lugares, as coisas andarem ter desfecho, e aqui na cidade não. Eu prefiro acreditar que na hora certa as coisas também vão vir à tona e vão acontecer aqui na cidade. E que se tudo ficar comprovado que a pessoa em si, do hoje vereador, é inocentada, eu pelo menos vou dormir tranquilo, porque o meu papel eu fiz quando chegou um documento dizendo que foi feito um recibo de forma legal, né? No momento que foi dado a baixa e foi colocado o recibo para receber o recurso público. A nota fiscal, por exemplo. Vocês já começaram a conversar com esses outros vereadores que vocês querem buscar essas assinaturas para ter essas 6? Na verdade, no dia que nós protocolamos na sessão, nós procuramos outros vereadores e mostramos a documentação para ver se outros vereadores teriam interesse em assinar junto conosco, né, a CPI. Mas a grande maioria dos vereadores que nós conversamos preferiu não assinar, e cada um tem a sua justificativa e o seu porquê. Vocês acreditam que vão conseguir, então, essas 6 assinaturas? Eu acho difícil. Estou sendo muito franca com os senhores. Eu acho muito difícil nós conseguirmos novamente as 6 assinaturas para abrir a CPI dentro da Câmara. E caso não consiga ela, todo esse trabalho, toda essa coisa que causou na comunidade vai ser perdido ali? O que nós podemos fazer enquanto vereadores para levar essa situação adiante, para cobrar e acompanhar, a gente vai continuar fazendo. O que não dá é simplesmente a gente assinar um documento, de repente rever o fato, para ficar mais claro para as pessoas, tentando buscar as assinaturas e por buscar, porque aí a gente vai ter uma politicagem, e a ideia não é essa, sabe? Eu tô aqui, eu tenho 5 assinaturas, vamos lá, assine comigo. Não pode ser assim, tem que ser de uma forma séria. E como a gente sentiu que alguns vereadores com os quais a gente não havia conversado até o protocolo do pedido, disseram que eles não conheciam esses fatos, esses recibos, que eles não tinham notícia de nada disso, aí nós resolvemos então que hoje, após a conversa com os senhores, a gente vai fazer a entrega em cada gabinete da documentação que nós temos, para que ninguém se sinta pressionado a assinar ou não. Mesmo assim, eu não posso dizer algo que não seja aquilo que eu acredito. Eu acho que é muito difícil, porque o momento político local ele está um momento muito difícil. Há uma briga muito forte do presidente da Câmara com o prefeito, e aí o pessoal de repente pode pensar, mas eu não posso falar por eles, aí os senhores teriam que conversar com os demais vereadores, mas a minha leitura é que o pessoal acha que de repente isso tudo pode tornar ainda mais difícil essa relação, porque hoje os poderes, obviamente, né, por lei são independentes, que tem lá em harmonia, mas nós temos 2 chefes de 2 poderes que têm a caneta na mão. E muitas vezes, com a caneta na mão e usando de forma impositiva, tu prejudica inclusive o bom andamento das coisas para a cidade, como é a tramitação de forma regular do projeto 06 com a PPP da posição para saneamento básico. Mas aí, claro, existem mecanismos legais de regimento e orgânica que permitem que se faça. Dentro de acordos de lideranças, de bancadas, sempre se tenta fazer com que a população não seja prejudicada. Por exemplo, os projetos que entraram na extra pauta, os servidores municipais receberem tanto o aumento do vale-refeição como dos seus vencimentos para entrar na folha. Se fez um acordo para que se entrasse extra pauta, se votasse no dia, e isso foi cumprido. Já o da Corsã, como há esse desentendimento hoje que é notório a todos, não é oficial, né? O presidente não fez uma reunião com os vereadores para colocar essa mudança de comportamento dele quanto ao executivo, não é oficial, mas aí, pelo que a gente acompanha, até mesmo a fala dele aos senhores, né, que é a oposição ao atual governo, a gente percebe que está tendo essa dificuldade. Farmácia São Pedro, a segurança que você procura, ampla linha de medicamentos e parceria com vários laboratórios, trazendo desconto para você. Temos uma completa seção de perfumaria, nacionais e importados e profissionais. Farmácia São Pedro, situada na rua Valdomiro Rodrigues, número 05, Vila Holanda,
E também o Grupo São Pedro conta com mais 3 farmácias, situada na Zeferino da Boa Vista, Bonfim, número 423, na Rua São Geraldo, número 1255, bairro Ermo, e também na Avenida Nestor de Moura Jardim, 1290, bairro Shell.